Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se você ainda não me conhece, não conhece o meu trabalho, considere assistir o vídeo. E se você gostar, se inscreva aí, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu trouxer algo novo aqui para a plataforma. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Bom, recados dados, vamos para o que interessa, que é as nossas histórias. E esse é mais um conto escrito por Rose. Bora lá? Luciano Aventureiro e a perseguição insana. Luciano Aventureiro, o vampiro que odiava sua própria existência. Ele vivia em uma cidade fictícia e esquecida chamada São Macabro, um vilarejo perdido entre as montanhas e as brumas da noite. Ele era um vampiro peculiar, com uma aparência que causava tanto pavor quanto compaixão. Seu rosto pálido, como a lua cheia, refletia a solidão de sua condição. Seus cabelos eram ralos e espetados, como se tivesse acabado de sair de uma briga com um enxame de abelhas. E a cor? Um preto desbotado, parecia não ter brilho. Ele usava uma máscara para esconder sua presa quebrada. Mas o resto de sua aparência, magra e frágil, como um esqueleto ambulante, era um convite para zombarias. Luciano, ao olhar para o espelho, se via como o oposto da figura imponente de um lobisomem. Ele desejava ser como aqueles seres poderosos, cheios de força e respeito. Mas, em vez disso, ele era apenas um vampiro desajeitado, sempre fora do lugar. Luciano estava em uma situação completamente desastrosa. Ele não só era perseguido pelas duas lobisomens, Luciene e Mila, mas também estava sendo caçado por Louise, uma mulher que agora estava obcecada por ele, por causa de um filtro de amor e pelo enigmático PH, que o via como sua última esperança de amor eterno. Além disso, o lobisomem Francisco, um ser desajeitado e problemático como ele, se tornava ainda mais uma ameaça à sua vida. Francisco, insano de ciúmes e raiva, decidira que Luciano era o maior inimigo. Quando se transformava, não virava mais apenas um calango, mas algo muito maior e mais aterrorizante. Em meio a toda essa confusão, Luciano tentava desesperadamente escapar, mas a situação só piorava. Francisco, com a sua insaciável obsessão, começava a se transformar em diferentes criaturas, sempre na tentativa de capturar e amedrontar o vampiro. Quando o lobisomem Francisco se transformava em um poodle, ele tentava morder as canelas finas de Luciano com suas garras afiadas e dentes desproporcionais, fazendo o pobre vampiro se encolher de medo. Gente, eu já estou imaginando um poodle bizarro e todo deformado na minha mente, Deus. Deixa eu continuar aqui. E quando ele se tornava um jegue, ele avançava em Luciano,
tentando escoiçar, dar coices descontrolados, o que resultava em cenas desastrosas e cômicas para quem observava. Mesmo em sua forma de poodle, Francisco corria atrás do Luciano com um foco imenso, latindo e tentando agarrá-lo como um cão descontrolado. Enquanto isso, as lobisomens Luciene e Mila também não davam trégua. Luciene, com a sua mania de limpeza, não perdia a chance de tentar matar Luciano sempre que o via em forma de morcego, com sua raquete de inseto em mãos ou com um chinelo preparado para esmagá-lo. Mila, por outro lado, tinha um pavor mortal de bichos que voam, principalmente as galinhas, e também não tinha qualquer simpatia por vampiros. Sempre que encontrava Luciano, ela se encolhia de medo e saía correndo, gritando e deixando um rastro de destruição por onde passava. Louise, após ser enfeitiçada por um filtro de amor feito por PH, agora estava completamente obcecada por Luciano. Ela fez loucuras para conquistá-lo, passando a persegui-lo incansavelmente. Onde quer que ele fosse, lá estava ela, tentando conquistar o coração de um ser que a ignorava completamente. Suas ações se tornavam cada vez mais irracionais. Ela deixava bilhetes, preparava jantares elaborados e até tentava seduzir Luciano com promessas de uma vida juntos. Já PH, apesar de tudo, não estava disposto a desistir. Ele ainda acreditava que poderia conquistar Luciano e que o vampiro era o amor de sua vida. Ele chorava e se desesperava sempre que via Luciano fugir dele. Mas suas tentativas eram sempre frustradas. PH procurou o pai de santo que havia lançado o feitiço de transformação sobre o lobisomem Francisco, pedindo que ele lançasse um feitiço para garantir que Luciano se apaixonasse. Mas o feitiço teve um efeito completamente inesperado, quando Louise ingeriu a bebida mágica que PH preparou para Luciano. E agora, Luciano não apenas estava sendo perseguido por Louise, PH e as lobisomens, mas também por Francisco, que, insano de ciúmes, não media esforços para atormentar o vampiro. Quando ele não conseguia se transformar em poodle, Francisco se tornava um jegue que tentava meter coice no pobre vampiro. Luciano, com sua aparência desleixada e medo de todas as criaturas que o seguiam, não sabia mais para onde correr. O que antes era uma fuga cômica de perseguições atrapalhadas, agora se tornava uma verdadeira caça implacável. Tudo começou com a tentativa de Luciano de impressionar as lobisomens. Ele soubera que ambas, Mila e Luciene, apreciavam feitos heróicos, feitos que só um lobisomem seria capaz de realizar. E, na sua tentativa de se integrar, de finalmente ser aceito, ele inventou um plano ousado, sabendo que
PH fazia-se passar por uma dama, Luciano acreditou que ela era a donzela em apuros que tanto precisava ser resgatada. Para demonstrar o seu valor, sem hesitar, lançou-se à aventura, disposto a salvar a tal dama, acreditando que seria o ato heróico perfeito para conquistar as lobisomens e mostrar que ele não era apenas um vampiro magro e frágil. No entanto, foi completamente enganado. Ele não sabia que PH não era uma dama, mas sim um rapaz, e a dama em perigo que ele salvou era uma encenação de PH para tentar conquistar o seu coração. Quando Luciano se deu conta que havia sido enganado, o choque foi imenso. Ele fugiu desesperado, sem saber como lidar com a situação. Porém, PH, que agora estava completamente apaixonado, não aceitou a rejeição e começou a persegui-lo, criando um caos ainda maior na vida de Luciano. São Macabro, a cidade onde tudo isso acontecia, era um lugar de mistérios e seres sobrenaturais. E Luciano se via preso em um labirinto de criaturas que queriam sua destruição, ou pior ainda, sua paixão. Ele tentou de tudo para se esconder, mas a cidade estava repleta de monstros, criaturas e perseguições, e ele não sabia mais como escapar do caos em que sua vida se transformara. Mas o que mais atormentava era a certeza de que ele nunca seria aceito, nem pelos vampiros e nem pelos lobisomens, e que sua jornada de solidão e confusão parecia interminável. Essa história é a sequência da história que eu contei ontem, na primeira parte do vídeo de ontem, que vai estar aí nos cards. Assim que terminar o vídeo, provavelmente vai aparecer aí. E aí, o que acharam desse conto? Muito legal, não é? Mais um conto escrito por nossa querida Rose. Até agora eu estou imaginando esse poodle todo deformado na minha cabeça e a vontade de rir é enorme. Bem, vamos para a próxima história de hoje, aterrorizados. E esse é um relato que eu quis compartilhar com vocês, pois eu achei bem interessante. Assistam até o final, ou melhor, ouçam até o finalzinho e deixem aí suas opiniões para ver se bate com as minhas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wendy, sou de Honduras e quero compartilhar com vocês a minha história. O ano era 2017, quando a minha tia faleceu de câncer. Nos seus últimos meses de vida, ela viveu na minha casa, pois morávamos na capital e, devido ao seu tratamento e medicamentos, ela decidiu então morar conosco. Eu e minha mãe vivíamos nessa casa. Minha tia era irmã do meu pai, então eu e minha mãe nunca tivemos assim um relacionamento próximo a ela. Mesmo assim, a minha mãe, por solidariedade, abriu as portas da nossa casa e cuidou dela em todos os momentos,
relatou, né, de seus problemas médicos, levava a mesma nos consultórios, comprava-lhe medicamentos, preparava a comida dela, lavava suas roupas, enfim, deu todos os cuidados que minha tia precisava. Seus 3 filhos? Ha! Esses aí nunca quiseram se responsabilizar por ela. Eles argumentavam que já tinham a vida feita, ou seja, não tinham tempo. Então, minha mãe foi quem acompanhou a minha tia até o final. Mas, infelizmente, o câncer, como sabemos que é uma doença maldita, fez metástases e acabou afetando outros órgãos. Sua saúde deteriorou-se rapidamente até que ela faleceu em nossa casa. Agora, nesse momento, os filhos, sabe, aqueles que não tinham tempo, estes se fizeram presentes. Levaram o corpo para casa, deram um enterro. E 3 dias depois ela fazer a passagem, 2 dos filhos dela voltaram para reclamar os seus pertences, como dinheiro, cartões, roupas, sapatos, joias. Levaram tudo. Bom, tudo menos um par de sapatos, umas sandálias e um desodorante que ficaram no quarto da minha mãe. Essas coisas acabaram ficando porque nos seus últimos dias a minha tia dormia com a minha mãe para que ela pudesse assim ficar mais atenta. Algo sobrou na casa então, né? Desde que ela faleceu, em casa começamos a ouvir os gemidos da minha tia. Deixa eu explicar aqui. Durante a sua doença, vocês sabem que esse mal, ele causa muitas dores, né? Então, ela costumava reclamar da dor quase todos os dias. E agora, depois da passagem, os gemidos de dor da minha tia continuavam sendo ouvidos na minha casa. Embora a minha tia já tivesse, né, feito a passagem. Também víamos uma silhueta em forma de sombra que atravessava a sala e entrava no quarto da minha mãe. Às vezes a minha mãe ouvia a voz da minha tia chamando ela pelo nome. E quase todas as noites ouviam-se passos fortes e pesados, como se fosse de um homem andando pela sala, embora nunca entrasse nos quartos. Um dia, enquanto eu estava no quarto da minha mãe, eu vi os sapatos, as sandálias da minha tia. Aí perguntei à minha mãe sobre eles, né, sobre as sandálias, e ela me respondeu: "Ah, isso era da sua tia." Aí, brincando, eu disse: "Ah, mãe, eu vou usá-los agora. Onde ela está, acho que ela não precisa mais deles." Eu ri inocentemente, não era de deboche. Eu só ri. Peguei, né, os pertences e levei para o meu quarto. E aconteceu o quê? Um castigo inesperado. Desde aquele dia, sem razão aparente, eu fiquei doente. Foi assim, ó, pá, de um momento para o outro. Febre alta, arrepios e dores pelo corpo. Eu não tinha apetite e mal conseguia me mexer. Passei 4 dias na cama assim, sem mudança, só piora. O mais estranho é que, no meio da minha febre, eu tinha alucinações
E nessas alucinações eu vi a minha tia. Quando olhei para ela, vi que estava irritada, com um olhar de desaprovação. Eu sentia que ela se sentava ao lado da minha cama e me observava. Não sei se eu realmente a via ou se eram apenas delírios da febre. Até que um dia minha mãe me disse: notei que você ficou doente desde que pegou as sandálias de sua tia. É melhor dá-las a alguém ou jogá-las fora. E finalmente a minha mãe decidiu dar as sandálias a um vizinho que pegava latas, sabe, coisas de ferro para vender. E assim que as sandálias saíram da minha casa, a minha saúde voltou ao normal. Literalmente, como que por magia eu me curei. Acendemos velas em nome da minha tia e pulverizamos água benta na casa e mandamos também fazer uma missa. Desde então, os estranhos fenômenos diminuíram, embora eles não tenham assim desaparecido por completo. Por estações, de tempos em tempos, os passos voltam a ser ouvidos na sala e de vez em quando uma sombra atravessa a casa e vai até o quarto da minha mãe, onde a minha tia dormia. Gente do céu! Esse relato aqui, meus amores, foi postado em Miedoscópio, uma página, né, lá do app Vizinho. E faz tempo que eu estou com ele salvo para compartilhar com vocês. Por quê? Porque eu achei estranho aqui que, ao contrário de muitos relatos, esse espírito acabou atormentando a moça, a sobrinha, que ajudou a mãe a cuidar dela nos seus últimos dias e ficou ali perturbando na casa. Lembrando que a menina pegou a sandália sorrindo, não de deboche, sorrindo, normal. E os filhos que a abandonaram, que depois vieram buscar tudo que era dela, não se diz no relato que foram atormentados. Eu posso estar sendo assim um pouco prepotente em ter essa visão, pois eu achei que o espírito foi, como que eu posso dizer para vocês, aterrorizados, ingrato, não? Pois as pessoas cuidaram com amor e carinho até o final e ela fez questão de uma sandália. Seria mesmo o espírito da tia dela ou um obsessor que assumiu a forma da tia dela para fazer essas aparições, essas atrocidades, pois a menina ficou doente mesmo. E olha, a sandália, depois que saiu da casa, a menina melhorou. Se a Mila tiver aí no chat, Mila, deixa aí sua opinião, você que entende um pouco dessas coisas, a Micaia também. Gente, mas na minha opinião eu fiquei meio assim, porque geralmente nos relatos que eu recebo e conto aqui, o espírito guarda ressentimento de pessoas que lhe fizeram mal. Mas nesse caso, não. Ficou ali atormentando quem cuidou. Ou será que não percebeu que já tinha feito a passagem? Achou que ainda poderia usar a sandália, pois também vimos que ele chamava a mãe da relatante, não é? Eu sei que é bem complicado. Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se você tiver uma história, um conto, um relato que você julgue que mereça ser compartilhado conosco, envie para o e-mail do canal, eu ficarei honrada em narrar aqui, tá bom?
Beijos para todos vocês que colaboram sempre de alguma maneira aqui com o canal, desde a criação até a divulgação, tá bom? Quero falar também com você aí que não conhecia o canal, que ficou até o final, gostou? Então se inscreve aí, vem para minha alcateia, você também vem. E eu peço a todos vocês que estão sempre aqui comigo, sem soltar a minha mão, que não saiam desse vídeo, sabe? Sem deixar aquele like maroto que ajuda muito, sem compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ativar as notificações do canal. Afinal de contas, vocês não querem ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma, não é? Ah, e o mais importante, gente, voltem! Voltem sempre e eu estarei aqui sempre com uma história de arrepiar, de te emocionar ou até mesmo de tirar-lhes alguns sorrisos. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.